Olá e bem-vindo! Nesta lição, veremos a importância de fazer perguntas aos alunos, saber fazê-las de forma pró-didática. Vamos ser sinceros, a maioria esmagadora das perguntas que o professor faz, se é que as faz, é formulada na hora, sem muito pensar. Tomemos, por exemplo, o professor Gonçalves, que no meio de sua classe pergunta: Marquinhos, que evento marcou o início da Revolução Francesa? O que há de errado com isso? Várias coisas, e veremos o que. Existem 4 níveis de pergunta. Nível 1, conhecer. Compreender algo ou poder explicar com suas próprias palavras. Por exemplo, quais são os pontos principais na história de Moisés? Reconhecer, repetir, clarificar, ilustrar, dar exemplos. Nível 2, aplicar. Por exemplo, as crianças já sabem os livros do Novo Testamento de memória. Isso ajuda a encontrar o verso mais facilmente. Exemplos de perguntas do nível 2. Quem pode encontrar Tiago 1,5 e ler para a classe? Palavras-chave são usar, mostrar, praticar, demonstrar. Nível 3. Examinar. Conseguir olhar detalhadamente e fazer julgamentos. O que os versos 17 a 24 dizem sobre Jetro? Diferenciar, organizar, testar, criticar, julgar. Ver paralelos e similaridades com outras histórias. Nível 4. Criar. Poder juntar ideias e criar algo novo. Que tipo de relação você pensa que Moisés teve com Jetro? Ou, que qualidade em Moisés fez com que Jetro quisesse que ele fosse parte da sua família? Hipotetizar, construir, produzir, inventar, compor. As perguntas de nível inferior servem de base para as de nível superior. Crianças menores ainda não têm habilidade de responder às perguntas de nível 3 e 4. Veremos isto mais adiante. Reconhecemos que a pergunta do professor Gonçalves se limitou aos fatos. Isso é bom para se certificar que a criança aprendeu o que devia. Mas, se nos limitarmos a isso, as crianças maiores dirão sempre a mesma coisa monótona. Para fazer estas perguntas de nível superior, é preciso preparo. Antes da aula, prepare 3 ou 4 perguntas. Comece com o nível 1 e vá subindo os níveis. Darei alguns exemplos de perguntas. O que acabou de acontecer na história? Esta pergunta pode ser feita para todas as crianças, jardim da infância, primários, juvenis e adolescentes. Nível 1. Conte-me o que acabou de acontecer. O que tornou a situação difícil? Boa para juvenis e adolescentes. Nível 3. O que passava por sua mente ou o que você estava pensando quando estava fazendo esta atividade? O que você estava sentindo quando fez tal atividade? Crianças menores geralmente não pensam sobre seus sentimentos e seus pensamentos. Elas agem por impulso. Alguma coisa assim já lhe aconteceu? A versão para os maiores seria: você já passou por uma experiência parecida em sua vida? O que você diria a Moisés? O que ele precisaria ouvir? O que você mais gostou da história? Qual será a parte mais importante da história? Perguntas para reflexão. Repare que nas lições de escola sabatina dos adultos, em cima geralmente vem perguntas no nível inferior, de conhecimento. E no final, embaixo, vem uma ou mais perguntas que exigem reflexão. Estas últimas perguntas são as mais difíceis de se formular, mas valem a pena, pois criam conexões entre a teoria e a vida espiritual de cada um. Exemplos de perguntas para reflexão. O que Deus está tentando nos ensinar nesta história? Que conexão vê entre esta atividade e o tema da lição?
O que Jesus quer que você faça? A versão para maiores seria: que instruções Deus nos deu sobre este tópico? O que esta atividade tem a ver com? Uma típica pergunta refletiva de uma lição de escola sabatina de adultos. Existe alguém com quem você precisa ser reconciliado? Neste caso, como a compreensão da reconciliação feita por Jesus em seu favor o ajuda a se reconciliar com outros? O que geralmente acontece é: a professora faz a pergunta, as crianças levantam o braço, o professor aponta para a criança, ela responde, o professor diz certo ou errado. O que está errado? Várias coisas. Aproximadamente 10% das crianças vão responder 90% das perguntas. Em segundo lugar, as crianças que não participam são ouvintes passivos, não estão ativos mentalmente. Esta forma tradicional é boa para alunos com inteligência interpessoal, do modo auditivo. Mas e o restante da sala? Primeiro, quando fizer a pergunta, espere pelo menos 3 segundos. Dará tempo de todos pensarem sobre o assunto. Só então diga o nome da criança para responder. Não diga o nome antes da pergunta, pois assim as outras crianças não prestarão atenção e não aprenderão tanto. Se você pedir a alguém aleatoriamente para responder, todas as crianças irão se concentrar mais, pois sabem que a próxima pessoa poderá ser ela. Exemplo: o que a atitude de Faraó diz sobre seu caráter? Vou pedir a Madalena para responder. Mas não existe o risco da criança ficar envergonhada se não souber a resposta? Geralmente não. Mas o que pode ajudar a minimizar esse efeito é deixar que cada criança compartilhe sua resposta com seu vizinho e seu vizinho com ela. Então, o professor pede para uma dupla se manifestar. O que fazer com respostas erradas? Nunca humilhe a criança com comentários do tipo: eu pensei que você saberia isto, por que não sabe a resposta? Ou: você não prestou atenção, esta pergunta é fácil, todos os outros sabem a resposta. A próxima vez, a criança poderá nem tentar responder a pergunta. Algo dentro dela morreu, o desejo de tentar. Não, eis uma reação melhor. Qual a semelhança entre a parábola do filho pródigo e a da moeda perdida? A Nunu responde: o filho pródigo perdeu a moeda. É uma resposta errada, mas dignifique a resposta. Você pode identificar partes corretas. Sim, ele gastou todas as suas moedas, mas... Ou talvez ela deu resposta a uma pergunta parecida. Às vezes é necessário repetir a pergunta. Dá mais tempo para pensar. Repito, qual é a semelhança entre a parábola do filho pródigo e a da moeda perdida? Reformular com outras palavras. Porque estas duas parábolas são semelhantes, parecidas. Ou dividir a pergunta em várias partes. Estas duas parábolas são parecidas? Por quê? Dar alguns palpites, dicas ou textos bíblicos. Se ainda assim não souber, mas nunca faça-se sentir e peça mal, para que a criança explique em suas próprias palavras. Se a criança lhe faz uma pergunta, existem duas formas de responder, a direta e a indireta. Professor, José e Manassés eram parentes? A forma direta soaria assim: sim, José foi pai de Manassés. Esta forma direta é apropriada para crianças menores.
Para incentivar jovens a pensarem por conta própria, a forma indireta é adequada. O que você pensa? Onde na Bíblia você iria procurar para descobrir? Ou então, você conhece algum parente de José e de Manassés? Resumo. Existem perguntas em 4 níveis: conhecer, examinar, praticar e criar. Também as perguntas para reflexão, que conectam o que foi aprendido com a vida espiritual. Se a criança não souber uma resposta, ajude-a de forma progressiva, mas nunca faça se sentir mal. Se você gostou deste material, você pode adquiri-lo clicando no link abaixo. Enviaremos esta série em DVD direto à sua casa.